a gente precisa entender isso também. Da gente permitir e entender que cada pessoa tem o seu próprio destino. E principalmente nós como pais, eu tenho certeza absoluta que todo mundo aqui que é mãe, todo mundo que é pai, quer o melhor para os filhos. Quer proteger tantos filhos que não quer nem que eles sofram. Só que tem uma coisa dentro de nós que às vezes a gente esquece. Que existem dores que os nossos filhos vão passar e que a gente não vai conseguir tirar deles. E que se não for através dessas dores, eles também não vão conseguir se virar sozinhos. Olha como que isso é profundo, gente. Faz sentido? Eu falo isso porque, assim, eu lembro que quando os meus pais, eles foram pro Japão, eu tava com os meus 18 anos, né? 17, ia fazer 18. E eu ainda era menor de idade, né? E meus pais me emanciparam e tava perto, né, de eu fazer meus 18 anos. E eu ia fazer a faculdade de enfermagem. Eu lembro que nessa época, o meu pai chegou e falou assim: filha, nós estamos indo agora para o Japão, né, pra gente ver se a gente consegue pagar as dívidas da nossa família, sabe? Só que eu quero muito, do fundo do coração, que você faça a faculdade, porque é a única coisa que eu vou conseguir deixar para você. Olha isso. E aí, meu pai tava passando uma situação tão difícil, nossa, sabe quando até aperta assim a garganta? Que meu pai chegou e falou assim pra mim: aquele dia eu amadureci. Pri, eu preciso te falar uma coisa, filha. Eu tô indo pro Japão, só que tem algo que eu nunca te falei, mas eu vou te falar. O mundo não é tão colorido igual você imagina. Nessa hora, eu confesso que, gente, eu já tava em lágrimas. Só que mal eu sabia que meu pai já tava passando por uma situação que era uma depressão, sabe? E ele falou assim: o mundo não é da forma que você pensa. Você vai ter que aprender a se virar sozinha, filha. E aí, sabe o que aconteceu? Eu não sabia nem fazer arroz. Gente, eu aprendi a fazer arroz ali na marra. Eu queimava arroz todo dia na panela e chorava todo dia porque eu não sabia fazer arroz para eu comer. Ah, prima, mas você morou sozinha? O meu primo mais velho, por parte do meu pai, morava com a gente. Só que era aquela coisa, ele tinha a vida dele. E eu tinha que me virar também. E realmente, foi um processo muito doloroso quando eles estavam lá no Japão. E olha que coisa, né? Foi nesse ponto que quando eles foram pra lá, parecia que quando a gente tava morando junto, tava todo mundo separado, a gente não conversava, sabe? É estranho, mas isso foi uma das primeiras percepções que eu tive naquela época. A gente morava tudo na mesma casa, mas, gente, era tanto problema na família. Era dificuldade, um sofrimento estranho, sabe? Tipo, só falando de problema. Na hora do almoço era problema, dificuldade, como que vamos fazer? E vivendo problema ao invés de olhar para a solução, porque era só o que a gente sabia. E aí, quando meus pais foram para o Japão, sabe o que aconteceu? Naquele momento, foi quando a gente percebeu, gente, eu fico até emocionada de falar. Foi quando a gente percebeu o quanto que a família era valiosa, o quanto que era importante a presença. Eu fico emocionada de falar, sabe? Mas essa emoção é muito assim, é muito genuína, porque a gente teve que aprender através da dor. E naquela época, gente, não era igual era hoje em dia, não. Não era você pegar o celular e falar: ai, tô com saudade, deixa eu fazer uma videochamada aqui. Não era, gente. Era um absurdo uma ligação. Então, assim, às vezes eu percebo olhando assim o meu pai, e hoje sendo como mãe, olhando a minha mãe, eu entendo. Porque naquela época, eu sabia que eles queriam me proteger. E eles erraram nisso de jeito nenhum. Mas em algum momento eu tinha que aprender. E é claro que naquela época eu fiquei com ódio, eu fiquei com uma raiva. Eu falava: nossa, por que meus pais fizeram isso comigo? Eles não podiam fazer isso comigo. Como assim, gente? Que direito que eu tinha de falar isso dos meus pais? Que arrogância minha. Aí eu comecei a entender. Hoje, depois que eu me tornei mãe, que a gente como pai, a gente como mãe, a gente quer proteger ao máximo os nossos filhos, mas que ao mesmo tempo tem dor e tem desenvolvimento dos nossos filhos
que a gente não tem como tirar isso deles. E eles vão sim sofrer. A gente pode só amenizar algumas coisas, mas a gente não tem como controlar isso dentro deles.